E aí, quais são os jogos mais bonitos do Super Nintendo? E como que ele conseguiu fazer isso acontecer? Fala galera, beleza? Diego aqui e hoje eu trago mais um vídeo pra vocês. Vamos falar um pouco sobre como que o Super Nintendo marcou uma era, uma geração inteira pela sua incrível biblioteca de jogos, mas não só por isso, também pelos gráficos que foram muito bons e avançados para a época, mesmo contendo um hardware não tão forte assim perante os PCs que haviam e alguns outros concorrentes, né? Mas antes de mais nada, quero pedir para você que não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí. Nós estamos construindo uma comunidade muito legal. Cara, é muito bom ver vocês curtindo, comentando. Cara, e a interação tá sendo muito boa e muito incrível para mim. Quero agradecer você mais uma vez por todo esse carinho e esse empenho aí com o canal. E se você quiser ajudar a gente, dá o like aí já nesse vídeo, porque o YouTube vai entender que você tá curtindo muito e ele vai espalhar mais para mais pessoas. Mas sem mais delongas, bora lá. Bom, vamos tentar explorar como que a Nintendo fez para que esses jogos ficassem tão bonitos assim no seu hardware. O primeiro jogo que eu quero falar é um jogo que realmente, assim, eu acho que todos nós temos que concordar que é um dos mais bonitos do Super Nintendo e também um dos mais legais de se jogar, porque ele era um pouco, assim, vamos dizer assim, extravagante, né? O primeiro jogo que a gente vai falar é sobre o F-Zero. Cara, sem dúvida nenhuma foi o jogo de corrida mais incrível que teve no Super Nintendo, não só por ele ser quem ele estava representando ali, mas por toda a beleza que tinha no jogo. Cara, era um jogo rápido, dinâmico. Cara, as pistas eram incríveis, os detalhes, a trilha sonora então desse jogo é quase que uma obra de arte. Inclusive, vai sair no vídeo do Músicas e Videogames, hein? Fique esperto. Sem dúvida nenhuma, o F-Zero marcou muito pelo seu gráfico, jogabilidade e, né, a experiência que você tinha no jogo. Mas como que isso era possível? O F-Zero usou uma técnica chamada Mod 7, né? Ela foi usada para criar uma ilusão de profundidade e rotação em um ambiente bidimensional. Basicamente, é como você enxerga hoje o jogo. Você percebe, se você jogar ele hoje, você percebe que parece que a pista tá realmente ali, parece que a pista é 3D. Diferente de como é o Top Gear, que o carro fica parado e a pista parece que vem na sua direção. Não dá a sensação de que o carro tá se mexendo e de que a pista realmente é uma pista 3D que tem curva e você pula e você... Sabe? É muito diferente. O F-Zero conseguiu ser disruptivo nisso porque realmente parecia que a pista tava lá, cara. Você tava dirigindo e o carrinho fazia os movimentos que ele tinha que fazer e a pista vinha e fazia curva. Cara, foi muito disruptivo. E essa técnica fazia com que você enxergasse a pista dessa forma, né? E um outro jogo que também usou essa técnica, mas que os gráficos não são tão assim o destaque do jogo em si, né? O que destaca no jogo mesmo é a diversão, foi o Super Mario Kart. Super Mario Kart usava essa técnica aí para dar aquela sensação de que a pista tava chegando no finalzinho, você fazia a curva. Então, assim, sem dúvida nenhuma, Mario Kart também foi um jogo incrível, mas o gráfico mais incrível que teve dos jogos de corrida foi o F-Zero. E o Super Nintendo também foi marcado pelas animações dos seus personagens, né? Que, cara, assim, a gente tava acostumado com, às vezes, o bonequinho andando bem travadinho, retinho, assim, né? Olhando de cima ou pelo side-scrolling. Aí veio a Nintendo junto com a Rare e olhou e falou: peraí, deixa eu fazer algo diferente. Ela trouxe o Donkey Kong Country. Cara, foi, assim, revolucionário pra época, porque, cara, os desenhos não eram sprites desenhados, né? Na verdade, tanto o cenário quanto os personagens, eles eram pré-renderizados. O que isso acontece, né? Eles vão lá no 3D, renderizam o desenho, né? Como se fosse 3D mesmo, né? Não uma sprite de um desenho desenhado, pixelado na mão. Mas era renderizado, era como se fosse um objeto 3D ali. E depois ele jogava, né, por cima do jogo ali, e ele fazia dar aquela sensação de que o jogo era 3D mesmo e estava sendo renderizado na sua frente, assim. Quem usou muito isso, né, de pré-renderização também foi o Resident Evil. A maioria dos seus cenários não eram 3D de verdade. Era um pré-render ali de um cenário que ele era estático, né? Só que a diferença do Resident Evil pro Donkey Kong Country
e também pelos outros Donkey Kongs e também pelo Killer Instinct, é que o objeto se mexia. A sprite estava pré-renderizada, mas ela era uma sprite fixa. Só que ela era renderizada com os movimentos capturados em 3D. E, cara, a sensação que você tinha quando você jogava esse jogo era incrível, mano. Era algo assim, meio que você via aquilo, você falava, caramba, mano, é gráfico de Play 1, cara. Sei lá, era muito louco. E ela conseguiu criar esse gráfico pré-renderizado e ainda conseguiu manter uma fluidez, mesmo que o hardware ali, tipo, né, tava gritando, falando, me socorre, mas ela conseguiu trazer esse toque especial pro Donkey Kong Country, sem dúvida nenhuma. Um outro jogo também que, cara, trouxe, assim, uma riqueza de detalhes para cada personagem, para ambientação da sua época, sem dúvida nenhuma, foi o Chrono Trigger. Ele trouxe, além dos sprites muito bem detalhados, eles trouxeram umas animações fluidas no seu combate, as expressões faciais, você às vezes conseguia ver ali uma coisinha ou outra, principalmente do sapinho, que, cara, pra mim é um dos melhores personagens do game. E é muito legal porque, assim, era tudo muito bem desenhado. Se você jogou o Final Fantasy 3, né, o vulgo 6 no Japão, você vai ver que muito desse gráfico bonito, dessas expressões, cara, foram trunfos na mão da nossa querida Squaresoft, né, que trouxeram jogos incríveis para sua época, sem dúvida nenhuma, também junto com o Chrono Trigger. O Super Nintendo foi muito conhecido porque os seus cenários eram muito vibrantes, coloridos, cheios de vida. Parecia que aquele jogo ali era uma obra de arte, era um desenho da Disney, vamos dizer assim. Claro que um dos melhores jogos que exemplificam isso tão bem, o Super Mario World 2, o Yoshi Island, o meu queridinho, um dos meus jogos favoritos do Super Nintendo, que ele trouxe um estilo de visual muito dinâmico, ele era desenhado à mão, trouxe uma paleta de cores viva, vibrante, parecia que tava saltando da sua tela, assim, de tão bonito que era. E eu tenho certeza que quando você joga hoje ele pela primeira vez, você fala assim, cara, esse jogo é um jogo indie. Esse jogo o cara fez hoje, o cara fez agora, dos tempos atuais, ele conseguiu trazer uma experiência incrível aqui, parecendo Super Nintendo. Mas não, é um jogo de Super Nintendo mesmo, e é um jogo incrível, e que tem os gráficos mais lindos e coloridos, na minha opinião, do Super Nintendo. E um outro jogo que também abusa e usa muito da ambientação, da questão da paleta de cor, da questão de trazer aquela sensação de tipo, opa, esse jogo aqui me traz uma sensação de algo novo, algo... Nossa, é bonito jogar esse jogo. Com certeza é o Legend of Zelda Link to the Past, que também tem um mundo aberto, cara, detalhado e imersivo para sua época, com uma paleta de cores e sprites também muito incríveis. Mas eu ainda fico na dúvida. Por que você, Link, tem um cabelo rosa? Me explica. Por que você tem um cabelo rosa, Link? Hã? E aí, Nintendo? Explica pra mim. E com certeza eu tinha que falar desse jogo. O jogo mais recente que eu comprei e que vocês já viram aí no unboxing. E com certeza eu tinha que falar desse jogo. Um jogo que vocês viram que acabou de chegar na minha coleção, que eu acabei de adquirir. Que, cara, eu adquiri justamente para ter essa experiência e entender o que foi esse jogo na sua época. A gente tá falando do Star Fox, o primeiro Star Fox lá do Super Nintendo, que ainda tinha os seus gráficos poligonais, mas ele era gerado através de um ajudante, ele tinha uma ajudinha, né? E o ajudante dele era o Super FX Chip, que foi um chip adicional que foi incluído na maioria dos jogos do Super Nintendo que exigiam muito processamento gráfico, muito mesmo assim, né? Como se ele tivesse colocado uma GPUzinha ali, um CPUzinho dentro do cartão de memória para ele ajudar a GPU e o processador do próprio Super Nintendo renderizar os gráficos que já eram poligonais na sua época. Cara, eu comprei pra jogar, tô jogando ainda, não fechei. Com certeza na sua época foi uma inovação, assim, foi disruptivo, cara. Tenho toda a certeza do mundo que foi algo incrível na sua época. Hoje não é tão bonito, hoje você não sabe nem quem você tá atirando. Você vê um bichinho andando com um negocinho embaixo do braço assim, você não sabe o que ele é, mas você tá atirando lá e tá legal, entendeu? Fora que ele roda, sei lá, a 2 FPS.
20, sei lá. Ele roda muito mal. Mas se não fosse esse chip gráfico, com certeza nós não teríamos Star Fox no Super Nintendo. Mas, cara, tirando tudo isso, eu acho que é um jogo incrível pro Super Nintendo. Um gráfico poligonal, renderizado em 3D, eu achei demais, assim. Ele mostra realmente que o Super Nintendo, ele foi espremido até o máximo para tirar leite de pedra para poder rodar esses jogos experimentais aí, como o Star Fox. Então é isso, gente. NES foi um palco de inovações gráficas para sua época. Mesmo dentro da limitação do hardware de 16-bit, eles conseguiram criar mundos vibrantes, detalhados e incrivelmente imersivos. E esses jogos continuam a ser celebrados até hoje por todo mundo. E graças a essas inovações, né, que a gente tem, eu tenho certeza que eles vão durar ainda um bom tempo aí, com a gente jogando e curtindo esses games. Quero agradecer você que assistiu até aqui. Mais uma vez vou pedir, não se esquece de se inscrever. Mano, vai lá, se inscreve aí, a gente tá construindo algo muito legal. Eu tenho certeza que você vai querer fazer parte disso. E se você gostou desse vídeo, pode deixar o like. Se você não gostou, pode dar o dislike, não tem problema. Por favor, não se esquece de comentar aí o que você achou. Dá sua opinião, quais foram os jogos mais bonitos que você jogou aí do Super Nintendo? Quais são os jogos mais legais, assim, que você vê, tipo, cara, esse gráfico era impressionante pra época. Comenta aí, eu quero ouvir o que você tem a dizer aí sobre isso. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Obrigado mais uma vez e, como de costume, até a próxima.